Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui. E galera, na nossa aula de hoje, eu resolvi trazer uma aula de exercício hoje, tá? Em anexo aí com esse vídeo, vocês podem aí ter acesso à nossa lista 21, que a priori não é para ser uma lista de casa, tá? É uma lista que a gente vai trabalhar aqui em aula. Se você quiser resolver ela aí antes de assistir a aula, fica à vontade, tá? Até porque eu acredito que a gente hoje tem 1h40 de aula de matemática, né? Provavelmente eu vou ser um pouquinho mais rápido que isso. Então, esse tempo aí que sobrar de aula aí, vocês podem usar para resolver aí as questões antes de assistir a aula de fato, tá? Até porque não tá uma lista difícil, não tá uma lista longa. Ela é uma lista que traz algumas questões que de repente eu vou estar passando uma visão interessante de se olhar, né? Por exemplo, a questão 3. A questão 3 é o clássico exemplo de problema de função de segundo grau, tá? A gente vai estar comentando sobre ela aí. E algumas outras questões, né? Então, essa lista 21 aí, ela não é para ser uma lista difícil e trabalhosa, que vocês vão demorar 2, 3 dias. Não. Ela é uma lista ali para você fazer rapidinho, pegar a visão dos exercícios, tá? Que são exercícios mais do tipo probleminha. E é isso aí, tá bom? Então, a gente vai estar colocando em prática o que a gente falou nas nossas últimas aulas, de função do primeiro e do segundo grau, tá bom? Então, acompanhem aí por gentileza, né? Então, lista 21, exercício 1. Aí a gente tem assim, ó, no exercício 1, né? Ele fala em qual intervalo a função real, de variável real, f de x aí, e ela é crescente, né? Então, vamos pensar aqui, pessoal. A nossa função, ó, ela é definida aí dos reais para os reais, né? E ela é dada por f de x é igual a x menos 5 ao quadrado. Isso aqui pode não parecer, mas isso aqui é uma função de segundo grau, tá? Apesar da nossa variável aqui estar elevada a 1, essa diferença aqui está elevada ao quadrado. Então, isso aqui vai fazer com que apareça uma variável de segundo grau, né? Como vocês podem ver, isso aqui é um produto notável, né? A nossa função, ela pode ser substituída, né, por x ao quadrado menos 10x mais 25, né? É o primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, essa daqui que é a nossa função. E aí, ele pergunta, né, qual que é o intervalo que essa função é crescente. Bom, então vamos colocar os conhecimentos aí de função em prática. Essa função é uma função de segundo grau, né? Então, espera-se que ela tenha como gráfico uma parábola, né? O a da nossa função aqui, ó, o a, ele é maior que zero, né? Porque o a é 1. O x ao quadrado aqui está sendo multiplicado por 1. Então, essa função aqui, ó, como ela tem a maior que zero, ela é uma função feliz, né? A concavidade da parábola está para cima, ó. Eu não sei se eu cheguei a falar muito sobre esse negócio de concavidade, mas se você tem uma parábola, ó, essa parte aqui que está meio que dentro dela, ó, isso daqui é a parte côncava. Côncava, tá? A gente diz que é a concavidade. Então, essa concavidade aqui, ela tá na parte de cima da parábola, né? E essa aqui seria a parte convexa, né? Então, se você tem uma parábola assim, a concavidade está para baixo, ó, porque a parte côncava está para baixo e a convexa está para cima, né? Não sei se vocês já pegaram aí, sei lá, uma tigela ou uma bacia aí que ela é espelhada, né? Aí, se você pegar essa bacia e olhar ela de dentro ou olhar ela de fora, o seu reflexo vai estar distorcido de um jeito, né?
A parte convexa vai fazer com que o seu reflexo expanda, né? Algo do tipo. E a parte côncava vai fazer com que o seu reflexo se contraia. A física explica isso aí, né? A física da ótica. Mas é basicamente a parte côncava é essa parte de dentro, né? Vocês já ouviram falar de antena parabólica, né? Antena parabólica é uma antena que a como é que fala? A concha dela, sei lá, é uma parábola, né? Só que é uma parábola 3D, né? Aí você tem aqui a sua anteninha, ó. E aí você coloca isso aqui em cima da casa, ó, e pega o sinal de TV, né? Porque justamente a parábola ela apresenta algumas propriedades aí que uma que uma geometria mais de ensino médio vai explicar, né? Mas enfim, sem desviar mais do exercício aqui, ó, a gente tem que o nosso A ele é maior que zero, então a nossa parábola é feliz. O nosso C é 25. Então a nossa parábola ela vai cortar o eixo Y no 25, né? Ó, ela vai estar aqui. O nosso delta, pessoal, o nosso delta vai ser zero. Sabe como é que eu sei disso? Ó, o nosso f de x aqui, ó, ele é x menos 5 vezes x menos 5. Então, quais são os valores que eu posso jogar aqui nesse x que zera? O único valor que vai zerar isso aqui é o 5. O 5 zera tanto esse parênteses, ó, quanto esse. Então, 5 vai ser a única raiz dessa função, né? O único zero dessa função. Assim, a terminologia correta, né, quando a gente fala aí desses zeros, é que a função tem zero, né? Então, o 5 é zero dessa função e as equações têm raízes, tudo bem? Essa que é a terminologia correta. Eu acho que eu não cheguei a deixar claro isso na nossa última aula, tá bom? Então, o 5, ó, é zero da função, tá? E o 5 é raiz da equação. Que equação? A equação que aparece quando você iguala isso aqui a zero, tá bom? Da equação f de x igual a zero. Então, isso aqui que é raiz, isso aqui que é zero, tá bom? A gente fala zero da função e raiz da equação. É só a terminologia, tá? Mas a diferença é muito sutil. Elas querem dizer basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu já sei que o meu delta vai ser zero, porque 5 é o único valor que zera isso aqui, ó. Tá vendo? Se a nossa função ela fosse assim, pessoal, ó, x menos 2 e x vezes x menos 4, ó, quem quiser isso aqui? O 2 e o 4. Então, eu já sei que o delta disso aqui não vai ser zero. O delta dessa sim. Mas se você quiser fazer, pode fazer, ó. Vai ser 100, né, b ao quadrado, menos 4 vezes 25. 100 menos 100, zero, como eu disse. Tá? Então, essa função aqui, ela vai tocar no eixo x em um único ponto. Mais especificadamente no ponto 5, né? Dado que 5, né, o x5 é o x que zera essa função. Então, tu tem tua parábola aqui assim, ó. Que parábola horrível. Mas, enfim. Então, galera, ó. Daqui até o 5, né, que não deixa de ser o vértice, né, a sua parábola é decrescente. Esse ponto aqui, que seria o seu 5, ó, ele é o que a gente chama de ponto de inflexão, que é o momento que a parábola ela troca o comportamento, né? Até então ela era decrescente, o y era cada vez menor, cada vez menor. Aí o y parou de descer, parou de ficar menor e começou a crescer. Então, a partir do vértice, a gente tem um comportamento oposto, né, ao anterior. Como aqui é decrescente, aqui é crescente. E aqui é decrescente.
Tá bom? Ó, decrescente, crescente. E no vértice ela não é nem crescente nem decrescente, né? Ela pode falar aí que ela é meio que constante. Por que eu falei comportamento oposto, né? Porque se você tem uma parábola assim, ó, ela começa crescente, 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 atinge o máximo e depois do máximo ela só cai, ela só é decrescente. Então aqui seria crescente e aqui seria decrescente. Então percebam que esse ponto de inflexão, que é o nosso vértice, ele é o ponto onde a parábola troca o comportamento, né? Então, essa função aqui, ó, como o vértice dela é esse ponto aqui, né, o ponto 5, 0, a partir do 5, ela apresenta, então, um comportamento crescente. Então, o que o exercício pede para a gente? Ele pede para a gente determinar qual intervalo a função real de variável real f é crescente. Então, o intervalo, ele é dado por, né, que seria a nossa resposta, de 5 em diante, ó. Ou você pode escrever também que o seu x é maior ou igual a 5, né? Ou maior que 5. Tanto faz aí, tá bom? Porque a partir do 5 é que ela é crescente. Beleza? Então, essa daí que é a filosofia desse exercício, né? A parábola, ela tem um tipo de comportamento antes e depois do vértice. O vértice, ele é o divisor disso aí. Beleza? Então, esse daí que é o objetivo da aula, pessoal. O objetivo da aula é a gente passando questão por questão, aprofundando aí o conhecimento, tentando deixar um pouco mais pé no chão toda essa teoria, tá? Vamos aqui para o exercício 2. Então, a gente tem uma função aí, f de x é igual a 2x ao quadrado menos 12x mais k, né? Nossa função aí também está definida com variável real para os reais, ó. Domínio contra domínio nos reais. Então, vale tudo. E aí o exercício pergunta, qual é o valor de k para que o vértice esteja sobre o eixo x? Muito interessante essa questão. Essa questão, ela é parecida com a primeira, né? A primeira, o nosso vértice caiu no eixo x. Agora a gente quer determinar um k, ó, que faça com que o nosso vértice caia no eixo x. Então, se o nosso vértice está no eixo x, o que a gente pode dizer dele? A gente pode dizer que ele está no chão, né? Ele não tem ordenada. O nosso y vértice é igual a 0. Tudo bem? Então, ó, a parábola, como o nosso A é positivo, ó, a parábola ela pode estar assim, ou ela pode estar assim, ó, tá? Depende. Mas o B é negativo, né? Então, ela tem que cortar o eixo Y decrescente. Então, esse caso aqui não pode ser. O que a gente conclui do nosso K logo de cara? O K, ele tem que ser maior que 0, não tem, ó? Porque a nossa parábola, ela vai estar cortando o eixo Y aqui para cima, ó. Não é? Então, vamos fazer umas continhas, né? O y vértice, ele é menos delta sobre 4a. Isso aqui tem que ser igual a 0. Como o a ele é diferente de 0, né? No caso aqui é 2, a gente pode pegar esse 4a e passar para o outro lado multiplicando, assim como menos. Então, a gente chega que o delta tem que ser 0, né? Porque 4a vezes 0 é 0 e menos 0 é 0. Então, o fato do delta ser igual a 0 garante que o nosso vértice está no eixo x, né? Olha que legal. E aí é só a gente fazer o delta aqui, né? O delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí você iguala a 0. Então, 144 menos 8k é igual a 0. Aí apareceu uma equação de primeiro grau na variável k. Você tem que o seu k é igual a 144 sobre 8, que daria aí, então, de cabeça aí 18, né? Seu k é igual a 18. Então, se tu pegar e botar 18 aqui,
o seu vértice vai com certeza cair aqui, ó, no eixo X, tá bom? E tá aí, então, a resposta da pergunta. O que nos leva ao exercício 3, que para mim ele é o exercício clássico de função do segundo grau, tá bom? Se preparem para esse exercício, tá? Esse exercício aí é muito interessante a gente saber resolver ele, beleza? Porque questão assim aparece. Se vai cair um problema de função do segundo grau, é desse jeito, tá bom? Exercício 3. Ele diz assim, ó, uma pizzaria vende uma pizza por R$ 30, tá? Então, R$ 30 aí é o preço de venda inicial dessa pizza. E está estruturada para vender 40 pizzas por dia. Aí ele fala assim, ó, para cada redução de 50 centavos no preço da pizza, exatamente uma venda adicional é realizada. Aí a questão pede, ó, encontre a fórmula que relaciona o número de pizzas vendidas com o número de reduções de 50 centavos no preço e dê o número de reduções que resultam no maior valor vendido, né? Então, o que está acontecendo aqui, ó? O cara, ele pode dar descontinho na pizza. Se ele, por exemplo, passar a pizza de R$ 30 para R$ 29,50, ele vai vender 41 pizza, ao invés de vender 40. Então, todo desconto que ele dá, ele vende mais pizza. E se ele deixar a pizza mais cara, ele vende menos pizza, né? Aí a pergunta é, qual que é o ponto ótimo, né, de preço que ele pode colocar para que ele tenha o maior lucro? Então, eu acho que o segredo dessa questão, pessoal, ela tá no lucro, né? A gente vai ter que criar aqui a função lucro, não é? Então, o lucro vai ser igual ao preço da sua pizza vezes a quantidade de pizza que você vendeu, não é isso? Vamos pensar aqui, ó. Se ele vende 40 pizzas e cada pizza ele vende por R$ 30, o lucro dele é 30 vezes 40, que seria R$ 1.200 por dia, né? Justamente porque a gente está multiplicando o preço por quantidade. E aí você obtém o lucro dele, tá bom? Então, a gente precisa encontrar aqui a função do lucro, né? Com base no desconto que ele vai dar. Então, a gente vai definir aqui uma nova variável, que vai ser a variável, então, x. O que é o x? O x, pessoal, ele vai ser a quantidade de descontos ou reduções que o cara dá no preço, tá bom? Então, cada unidade que a gente coloca no x implica em 50 centavos de descontos, não é? Então, se o nosso x for 1, significa que ele vai dar uma vez o desconto de 50 centavos, tá bom? E o preço vai passar de 30 para 30 menos meio, que é 29,5, tá bom? Se ele der duas vezes o desconto, né? Se ele colocar aqui um x2, ou seja, ele vai dar duas vezes esse desconto, a gente vai pegar o preço inicial e subtrair duas vezes o desconto. E aí a gente vai para R$ 29, tá bom? Se a gente der, por exemplo, 10 descontos, quanto que vai reduzir do preço? Ó, 10 vezes 50 centavos. Vai reduzir do preço R$ 5. Aí a pizza vai passar a custar R$ 25, tá bom? Então, o preço da nossa pizza depende da quantidade de descontos que a gente vai dar, né? E o preço da pizza, ele vai ser R$ 30
menos meio x, tá bom? Então, essa função que a gente criou aqui, ó, ela é a função preço, né? Em função do número de descontos que a gente vai dar. Então, se você der um desconto, o seu preço vai ficar R$ 29,50. Se você der 2 descontos, o seu preço vai ficar 29. Se você der 10 descontos, seu preço vai ficar 25, né? Se você der 0 descontos, seu preço vai ficar 30. Beleza? Então, olha que legal, a gente criou aqui uma função do primeiro grau, né? Essa daqui é do primeiro grau, que dá o preço da pizza. Agora a gente vai criar aqui uma função que dá a quantidade de pizzas, né? Então, a quantidade de pizzas começa no 40 e para cada x que você dá, aumenta uma unidade. Então, a nossa função da quantidade vai ser essa, ó, né? Se você der 10 descontos, você vai estar vendendo 50 pizzas, porque é 40 pizzas mais os 10 que você ganha por causa do desconto, né? Da venda adicional. Então, esse daqui é o seu preço e essa daqui é a sua quantidade de pizza que você está vendendo. Então, o seu lucro vai ser o preço vezes a quantidade. E a gente está trabalhando com funções. Por isso que eu não coloquei que o lucro é P vezes Q. Eu coloquei que o lucro de X é P de X vezes Q de X, né? E olha que legal, galera. A gente está começando a aplicar tudo que a gente aprendeu lá em polinômios, né? Lembra quando a gente estava falando P de X e dava um polinômio do primeiro grau? Era uma coisa muito abstrata, né? Só que aqui a matemática está encontrando a realidade, né? A gente está usando funções para conseguir ver aí o que é bom para o dono da pizzaria fazer, né? Você consegue fazer esses cálculos justamente com base na matemática. O que só reforça aí a importância que a matemática tem para nossa vida, tá bom? Saber fazer os seus cálculos direitinhos vai te ajudar a otimizar seu tempo, a otimizar o seu trabalho. Você consegue, tipo, levar uma vida mais calculada, você consegue levar uma vida mais certa através do conhecimento da matemática, né? Por isso a importância. Então, o nosso lucro aqui, ele vai ser dado por 30 menos meio x, que multiplica 40 mais x. E aí a gente vai ter que fazer essa distributiva. Tá? Reparem que se a gente não der desconto, isso zera, e o lucro continua sendo 1.200, como a gente tinha previsto inicialmente. Não é isso? Então, vamos lá, ó. A gente vai ter aqui 1.200 mais 30x. Aí, menos meio vezes 40 dá menos 20. E menos meio x vezes x vai dar menos meio x ao quadrado. Então, a nossa função lucro é 1.200 mais 10x menos meio x ao quadrado. Então, como vocês podem perceber aqui, o nosso lucro é uma função de segundo grau. É uma função de segundo grau que tem A negativo, né? O A é quem multiplica o x ao quadrado. Esse A é negativo. Então, isso significa o quê? Isso significa que a gente vai ter aqui um valor de máximo, não é? Então, vamos colocar em prática aqui tudo que a gente aprendeu. Ó, o A é menor que zero, né? O B é maior que zero, ou seja, a nossa parábola ela vai cortar o eixo y crescente. O C, que é igual a 1.200, é maior que zero, tá bom? Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Beleza? Ó, B positivo, né, ó. Tá cortando aqui o eixo y crescente. O C, 1.200. O A negativo. Então, a nossa parábola ela é triste. Indicando que a gente vai ter aqui um ponto de máximo. Tá? E esse aqui, então, é o gráfico do X, que é a quantidade de descontos, pelo lucro. Então, o lucro do cara faz isso aqui, ó. Chega um ponto que ele vai dar tanto desconto, ó,
Imagina, se ele dá 60 desconto. Se você jogar 60 aqui, ó, vai ficar 30 menos 30. Então, o preço da pizza vai ser zero. O cara vai dar pizza de graça, né? Então, mesmo que ele venda muita pizza, ele não vai estar ganhando nada. Então, qual que vai ser o lucro dele? Vai ser zero, né? Tá aqui esse ponto. Esse ponto seria o 60, ó. Tá? Como é que você descobriu isso, professor? Você pode jogar um zero aqui, né? Se você jogar zero aqui, você vai ter essa equação de segundo grau. Ela vai te dar 2 pontos, né? Um ponto vai ser o 60 e o outro ponto vai estar aqui atrás, ó. Que ele teria que dar uma quantidade de desconto negativa, né? O cara tem que dar, na verdade, ele tem que aumentar o preço. Ele aumenta o preço tanto que a quantidade dele vai lá, a quantidade de pizza que ele vende vai lá para zero, né? Se ele colocar, por exemplo, x igual a, tá vendo que o x pode ser menos 40 aqui, né? Ou seja, se ele passar o preço da pizza de 30 para 50 reais, colocando aí menos 40 de desconto, menos 40 descontos, né? Ou seja, aumentando o preço 40 vezes, fazendo com que o preço da pizza passe de 30 para 50, ele não vai vender nenhuma pizza, né? Então aqui ele não tá vendendo nenhuma pizza, não ganha nada. E aqui ele tá dando pizza de graça, também não ganha nada. E esse ponto aqui é o ponto ótimo que a gente quer descobrir, né? Então vamos fazer umas continhas, ó. O exercício ele pede o quê, ó? Ele pede encontre a fórmula que relaciona o número de pizzas com o número de reduções. A gente já fez isso, né? Essa daqui que é a fórmula, ó, é a função. E ele quer que a gente dê o número de reduções que resulta no maior valor vendido, né? Então, ele quer que a gente encontre o x-vértice. Beleza. Então, vamos encontrar o x-vértice aqui. O x-vértice, ele vai ser menos b sobre 2a, né? Então, quanto que vale o b? O b vale 10. Então, é menos 10 sobre 2 que multiplica menos meio. 2 vezes menos meio dá menos 1. Menos 10 sobre menos 1 dá 10. Então, o x-vértice é 10. Então, esse ponto aqui, ó, é o 10. Então, o cara ele tem que dar 10 descontos. 10 descontos equivale a quanto? Ó, a um desconto de 5 reais. Se ele der um desconto de 5 reais, o preço dele vai para 25, né, que seria o P10. O P10 vai ser 25 e o Q10 vai ser 50. Ó. Então, qual que seria o lucro dele? Ó, o lucro dando 10 de desconto. Seria 50 vezes 25, né? Que daria aí 1.250. Multiplica por 100 e divide por 2. Isso, ó. Então, esse daqui é o máximo que o cara pode ganhar de dinheiro, né? Ou seja, ele dá aí 5 de desconto, vende 10 pizzas a mais e o lucro dele passa de 1.200 para 1.250, tá? Qualquer outro desconto que ele der, ou ele vai estar deixando a pizza muito barata, ou ele vai estar deixando a pizza muito cara e menos pessoas vão consumir. Então, esse daqui que é o ponto ótimo, tá? Então, esse aí é o clássico exercício de função do segundo grau que existe, tá? Você tem que achar aí uma função parabólica e achar o ponto de máximo ou mínimo. Esse exercício aqui, ele também aparece na geometria, né? De repente ali você tem um triângulo, aí o cara fala assim, ó, qual que é o maior lado que você pode pegar para maximizar sua área, né? Exercícios desse tipo. Quando falar de maximização de área, é um indicativo de que o exercício quer que você encontre uma parábola e encontre o valor de máximo dela, tá bom? Fica a dica aí. Bom, então esse daí era o exercício 3. Esse para mim era o exercício mais importante aqui da aula, porque a visão dele não é tão simples de pegar, mas depois que você vê ele uma vez, você consegue resolver qualquer exercício do mesmo tipo, do mesmo gênero, tá bom? Então,
Bom, no próximo vídeo aí a gente passa para a questão 4.